A Flá foi lá, eu fui, conheci o Lutz, conheci o estúdio e tal. Na época eu estava pensando em começar a produzir os podcasts, tanto da Flávia quanto do Caio, né, que são 2 projetos proprietários de educação que eu tenho. E ele foi muito gente boa e me conectou com você. Né? Ele contou que vocês estavam pensando em ter o estúdio e tal, e que tinha um serviço de edição dos rios, e que isso era importante. Pá, começou a me colocar dentro desse mundo da monetização, do AdSense, dos podcasts e tal, que é uma coisa um pouco longe da minha realidade. Né? Minha empresa é uma empresa de infoprodutos. Boa parte, quase toda a nossa receita. Agora a gente está no movimento de tirar um pouco o peso da receita de infoprodutos, né? Ter outras linhas. Mas, primordialmente, a nossa linha de receita é de infoprodutos. E eu falei, cara, eu quero flertar com os podcasts, porque é um conteúdo que eu gosto, uma linguagem que eu consumo há muito tempo. Comecei lá nos Spotifys da vida, aqueles podcasts antigos mesmo, assim, início de 2012, 2013 eu comecei a ouvir. E no início desse ano, quando tudo isso aconteceu, eu estava assistindo os primeiros flows, assim. Eu cheguei meio tarde no Flow, no Podpah e tal. E eu gostava. Eu falava, caraca, os moleques inventaram um jeito totalmente diferente, muito interessante e bem distinto do que eu estava acostumado a ouvir como podcast. Aqueles podcasts roteirizados, com storytelling, com vinheta, com música e tal. Com edição. E eu sempre fui um cara que gostei bastante assim, de trocar ideia, de conversar, de sentar no bar e ficar falando, contando da vida. E apresentei a ideia para a Flávia e para o Caio. Eles toparam. E aí a gente precisou do serviço de pós, né? De edição, de tratamento, de produção dos rios, né? Dos cortes. Não apenas dos rios, né? Mas também dos cortes do YouTube. Enfim, toda a produção... Toda a parte chata. Cara, pior que eu peguei gosto, assim, foi bem legal essa experiência de ter vocês, assim, plugados na gente naquele momento, porque eu consegui ver a importância disso no resultado. Porque na ponta do creator aqui, a gente fica muito tempo e gasta muita massa encefálica pensando em 1000 coisas, tipo estratégia de conteúdo, desenho da persona, copy, como que você vai escrever isso, como que você vai distribuir, como que você vai fazer a estratégia de tráfego pago e de orgânico, quais são os assuntos mais quentes, quais são as palavras-chave. E, cara, nada adianta se isso não tiver uma apresentação muito bem feita e uma experiência do usuário gostosa. Tipo, eu acho que vocês fazem isso, acho que não tenho certeza, vocês fazem isso de uma forma muito foda. Pega um conteúdo que, cara, se eu postasse aquele conteúdo cru, assim, o resultado é 10% de alcance e de engajamento do que tem quando você coloca para ter um audiovisual, uma pós muito bem feita, um banco de imagens selecionados não aleatoriamente, feita aquela decupagem do conteúdo, escolher os melhores momentos, entender como que isso retroalimenta também para o criador, né? Aquelas reuniões que a gente tinha de você falar, cara, ó, esses assuntos são os que estão funcionando melhor, isso aqui pior. Isso é muito importante para quem está na ponta da criação, porque é onde fecha o ciclo, né? Você consegue pegar a inteligência da ponta e falar, puta, isso aqui, cara, não adianta. Isso aqui adianta mais. E não tem que brigar com a realidade. Porque às vezes você fica muito apegado, né? Você fala, não, cara, eu acredito nisso aqui. Mas, cara, foda-se. As pessoas não estão engajando com isso. O nego não assiste até o final. Não importa. Tipo, você vai ficar batendo a cabeça na parede. O legal é que o YouTube, ele mostra isso na sua cara. Né? Às vezes, uma coisa que acontece muito, todo mundo reclama no YouTube é, nossa, eu fiz um vídeo muito foda, muito da hora, todo mundo vai aprender um negócio louco. Aí não dá resultado. Não foi chamativo o suficiente. Às vezes a pessoa clicou e falou, mas nem quero saber sobre isso. Sim. E às vezes o negócio tão pretencioso, despretencioso, você vai lá e estoura. Sim. E aí com essa estourada você fica... Teve um caso que a gente tava fazendo um canal de corte também, e um assunto totalmente aleatório que a gente nem imaginava que ia acontecer era a lei da atração. Tinha vários cortes que falavam um pouquinho sobre lei da atração, mas com o tempo a gente foi ver que tipo, começou a subir todos esses cortes. Aí eu já falei assim, então... Vamos falar um pouquinho mais de lei de atração aí e tal. Legal. Você vê, toda essa análise, ela é importante. Teve até o caso do AC/DC, que a gente falou do podcast do Caio, que, sabe, foi um case ali que acabou saindo um pouco da curva e a gente falou, mas, poxa, será que é esse o caminho que tem que ir? Sim. E foi legal também que desde o início vocês foram dando os palpites, assim, né? Eu lembro de, cara, eu tava numa dúvida tremenda na época. Eu falei, cara... Eu começo fazendo um podcast nichadinho, vou falar de saúde do sono, do mundo da psiquiatria, vou conversar só com médicos, que eu acho que era um caminho mais seguro, né? Mais controlado, né? Um assunto que o cara domina, a certeza que tem o interesse da outra parte, né? Que está ouvindo.
ou vou enfiar o Caio para ser fazer a coisa improvável, né? Aquela reação de, cara, ele é um podcaster. E, de repente, depois de 2, 3 episódios que o ouvinte descobre, porra, esse cara é psiquiatra, velho, trabalha com sono, que coisa louca. O cara fala de rock, de fusca, de gastronomia, de carnaval, troca ideias sobre todos os assuntos, porque eu entendia que esse caminho tinha muito a ver com o que a gente pensava do que a gente enxerga como o papel do médico, que é esse cara que consegue olhar no olho e trocar ideia com qualquer pessoa, tipo, e criar vínculo com o paciente, entender a sua história, respeitar o momento do paciente, o tempo do paciente. E na nossa visão como empresa, a gente entende que isso está faltando, né, no médico. E o Caio faz isso muito bem. E ainda mais o podcast que dá para ser você, né? Dá para você ficar ali falando horas. Sim. E ele vai muito bem nisso, né? Tipo, a gente teve esse cara do AC/DC, ele foi professor de guitarra do Caio alguns anos atrás. E é uma figuraça, assim. Acho que o nosso primeiro corte, a nossa primeira seleção de convidados era, cara, tem que ser alguém bom no que faz e uma personalidade interessante. Era isso. Então a gente passou por médicos, por profissionais de saúde não médicos, por professor de música, e fomos entendendo. E esse cara, os rios são os que mais bombam. Até hoje. Porque assim, o cara tem uma personalidade atraente, o cara é sexy, sabe? Tipo, o cara fala de um jeito engraçado, ele é provocador, ele tem uma ironia fina, é magnético. É isso, é uma personalidade magnética que é difícil de encontrar. Tipo, aí você contrasta isso com um puta de um médico sinistrão da academia, cabelo branco, pós-doutorado, sanduíche na França. E, puta, você assiste aquele corte e você fala, caceta, velho. Imagina se fosse o outro falando essa mesma história, tipo... Mas eu entendo que tem muito de personalidade, de talento natural, né? É muito difícil você encontrar alguém da academia que tem uma puta de uma personalidade magnética. E ao mesmo tempo, geralmente o cara muito solto, muito magnético, dificilmente o cara vai ter também todo esse arcabouço intelectual e tal. Exato. Então, foi interessante essa experiência do podcast, mas hoje, depois que a gente trouxe a diretora de criação, ela fez todo um repaginamento estratégico, ela falou, gente, vamos nichar. É importante, mesmo que tenham menos pessoas assistindo, o fato da gente saber que são médicos assistindo, porque o nosso cliente final é um médico, né? Uma empresa de educação médica. Tipo, faz sentido? A gente quer a viralização do cara falando sobre o AC/DC ou sobre que ele anda de ônibus e não tem que andar de carro. Tipo, como que isso conecta com a jornada de compra do nosso cliente, né? E ela me convenceu. Eu falei, não, vou fazer a segunda temporada fechadinha para médico, mas eu vislumbro no médio e no longo prazo voltar para esse caminho, porque essa linguagem aqui de, cara, qualquer pessoa, desde que seja interessante e competente, vale a pena ser ouvida. Tá ligado? Eu gosto muito disso. Trocar ideia, velho. Tem história para contar. Eu sempre curti muito ler biografia. Tipo, eu lembro às vezes minha mãe falava assim, filho, mas por que essa? Por que você escolheu essa? Tipo, eu falei, mãe, não sei. Tipo, eu só quis, sabe? Tipo, por que você tá lendo a biografia desse cara? Nem sabia que você gostava dele, que você era fã. Eu falei, não sou. Tipo, eu não sou fã do cara. Eu peguei, sei que foi uma biografia elogiada, eu vou lá e compro, porque a história me interessa independente de eu ser fã ou não do personagem, tá ligado? E eu acho que isso é uma coisa bem legal que o podcast captura, sabe? Tipo, quem tá assistindo aí, cara, pode nunca ter ouvido falar em mim, provavelmente nunca ouviu, porque eu nunca saí do bastidor. Todo o meu trampo é sempre atrás das câmeras. Eu tenho essas empresas, mas eu ainda exerço um papel importante de copywriter. Eu escrevo todas as campanhas, toda a construção dos funis, os roteiros, sou eu quem escrevo até hoje. Então, é isso. Eu acho que é muito louco. Pra mim é muito louco. Conteúdo pra mim é uma parada foda. Gosto muito. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.